a mais um podcast Connection Delight da Florida Connection, onde você conhece histórias de imigrantes, de amigos, de parceiros inspiradoras que você vai amar. Mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e apertar a campainha, porque toda segunda-feira tem uma história magnífica que vai inspirar a sua vida. E hoje, gente, eu tenho aqui uma convidada mais do que maravilhosa. É uma lutadora, é uma desbravadora, é uma mulher incrível, fundadora, no meu conhecimento, acho que é a primeira clínica de brasileiros aqui nos Estados Unidos até. Em Orlando tenho certeza que é, depois você vai me contar. Que é a Cris Faria, da VIP Walking Clinic. Seja muito bem-vinda, Cris. Ai, que bom que deu certo! Deu certo, deu certo. Bom, primeiro, Rô, eu tô super feliz de estar aqui com você. Já te conheço uns bons anos, né, daqui da comunidade, muitos anos mesmo. E obrigado pelo convite. Quando você me convidou, fiquei tão feliz de saber que você tem esse podcast e poder levar as histórias das pessoas que chegaram aqui como eu, né? Você tá quantos anos aqui, Rô? 26. Então, como eu, como você e outros brasileiros que fizeram história, que desbravaram, né, como imigrante. Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer enorme. E o nosso bate-papo começa justamente querendo saber da onde você veio, Cris. Nossa, meu Deus. É da onde Deus me tirou e da onde Deus me colocou, né? Eu sou do Paraná, sou paranaense, nasci no Paraná. Que cidade? Uma cidade gigante, que tem um nome enorme, mas a cidade tem 20 mil habitantes. Aliás, eu fiquei sabendo no ano passado pela minha tia que tem 22 mil habitantes, ou seja, a cidade não cresceu nada desde quando eu saí de lá. Como é que chama? Bela Vista do Paraíso, é ao norte de Londrina. Eu não me lembro direito dessa cidade, mas no meu registro de nascimento tá lá, então eu sei que eu nasci lá e a minha mãe confirmou que eu nasci lá. E aí de lá nós mudamos para o interior de São Paulo, então a minha referência de estado mesmo, né, de memórias, é interior de São Paulo. Próximo ali de Campinas, região de Jaguariúna, Olambra, Santo Antônio da Posse. Nossa, é uma região muito lindo, gostosa, né? É uma lá. região muito gostosa. E eu tenho todas as histórias ali de crescer com os meus irmãos, né? De uma família, pasme agora, de 14 irmãos. Você tem 14 irmãos? Tenho. Faleceram 2 e 12, não, faleceram 3, perdão. E então nós somos em 11. Nós somos em 9 meninas e 2 meninos. Mas eu me lembro de 2 que faleceram, um pequenininho eu não lembro, mas eu sei que foram 14 irmãos. Nossa. Então, uma família que veio, né, do interior do Paraná para São Paulo em busca de uma oportunidade melhor para o estado de São Paulo, trabalhando na agricultura. Meu pai pegava muitos trabalhos temporários na agricultura, colheita de feijão, colheita de café, colheita de arroz, e a gente mudava muito, né? Muito. Por que eu tô falando isso? Porque a escola pra gente era um desafio, né? Um desafio. Você engrenava na escola, aí tinha que mudar de novo. Então você fazia amigos, tinha que mudar de novo. Eu não me lembro de ter nunca edificado uma amizade por causa das mudanças do meu pai no Paraná. E eu lembro de muitas cidades que ele morou. E essa era a nossa vida de peregrinação, né? Até a gente chegar no interior de São Paulo, que é onde a gente ficou mais tempo ali. Que, aliás, a minha família tá lá até agora. Ah, que delícia. E como é que você veio parar aqui? Deus. O meu sonho era ir pra Argentina. Eu tinha um sonho de conhecer a Argentina, que eu gostava de espanhol, eu gostava de música flamenca, né? Eu gostava dessa coisa da língua, do idioma. Então, eu tinha um sonho um dia de conhecer a Argentina, mas esse era o máximo, assim, de projeção que eu tinha de sair fora do país. E aí apareceu uma oportunidade, quando foi? 97, para eu vir para cá, para os Estados Unidos, trabalhar, né, na área do turismo. Mas já depois de ter tentado no Brasil, eu trabalhei em várias empresas, trabalhei na Johnson. Eu tive uma empresa com 19 anos, eu já tinha minha empresa em São Paulo. Eu sempre tive esse Essa garra sangue empreendedora, né? sempre.
Eu sabia que eu ia ter meu business, eu sabia que, desde quando eu morava na fazenda, eu olhava para aquele horizonte, assim, eu me via assim, na minha mente, já como uma mulher de business, eu já me via, assim, com uma malinha na mão, vestida assim, né, como eu tô hoje, de terninho, de sainha, de sapatinho, assim, eu já me via, assim, eu já me via. Então, no fundo, eu tava já... Co-criando o seu futuro. Eu tava profetizando já de uma forma que um dia eu ia chegar. A gente não saberia nem como, nem quando, nem porquê, nem aonde, mas eu tinha já esse sonho no meu coração. E aí apareceu a oportunidade, né, para eu vir para cá em 97. Eu vim no final de 97, comecinho de 98. Fiquei um mês dando uma olhada. A minha vizinha, ela tinha família aqui, né? E ela falou para mim, por que você não tenta ir para os Estados Unidos? É tão complicado o Brasil. Sempre foi um desafio, né, para nós o Brasil, né, impostos, a empresa não andava, mas eu vendia muito. Mas eu queria chegar no outro patamar, né? E aí eu vim, a minha filha, a Juliana, que você conhece hoje, os meus netos, tinha 4 aninhos na época. E eu vim, deixei ela com o pai, porque eu não queria colocar minha filha em risco. E aí eu vim, dei uma olhada, gostei, mas não fiquei. Eu voltei pro Brasil. E depois as coisas continuaram muito difíceis no Brasil, né? Eu lembro que eu consegui comprar um Fusca por R$ 900. 900 era real? Era real ainda, era real. R$ 900. Depois eu vendi o Fusca pelos mesmos R$ 900 pro meu vizinho, quando eu vim pra cá. Eu não tive perda no Fusca, porque você vê, o Fusca nunca desvaloriza, tá vendo? Olha, tá vendo? Porque agora já é antiguidade, né? E ele era do mesmo ano que eu nasci. Então, assim, consegui comprar um Fusca lá com todo o meu sacrifício. Enfim, deixei tudo para trás, coloquei tudo numa mala, peguei a minha filha na outra. Eu já tinha o visto, ainda estava válido, né, por alguns anos. E eu cheguei aqui em 98. E tô aqui até hoje. Olha, você veio um ano antes de mim, então. Sim, você tem 26, né? Eu vou fazer 28 esse ano. 28, Então é isso, eu tenho 28 anos de história. Que coisa. E aí você chegou aqui e fez o quê? Cheguei aqui, eu fui trabalhar numa empresa de turismo. Mas quando eu falo turismo, a gente fazia... Você sabe que o meu primeiro trabalho aqui foi de turismo? Foi turismo? Na Porque Spotlight. Nossa, Spotlight. Eu não conheço a fundo, mas eu me lembro do nome. Então, trabalhei lá. O que eu vim fazer? Fazer o receptivo de uma empresa, fazer a parte de guia turística mesmo, né, de tour guide, trabalhar nos parques, buscar passageiro no aeroporto. Você lembra da Jet 7? Lembro. Então, a Jet 7 tinha 2 paradas. Tinha uma aqui na International Drive, que em frente ao McDonald's, que tinha um mercado ali. Ela parava ali. Ela parava na estação de ônibus, lá embaixo na Division Drive, lá no Downtown. Aliás, a sede deles eram lá, né? Eles paravam ali, tinha essa outra parada aqui, e a gente pegava os passageiros e a gente também pegava passageiro do aeroporto. A Jet 7 trazia muitos passageiros da Sul-América, mas a gente não trabalhava com brasileiro. A gente trabalhava com peruano, com colombiano, mexicano, trabalhávamos com argentinos, muito argentino, a gente trabalhava com venezuelano, mas a gente não vinha brasileiro na nossa agência, na nossa agência. E aí eu comecei conhecendo a indústria. Os últimos passageiros que a gente levava, que era por volta das 11 horas, também tinha uma parada aqui no Camilas, que a gente pegava, fazia o timeshare, né? A gente vendia o timeshare para os passageiros, era individual, a gente fazia uma grana, porque era tipo assim, $1.000, $2.000 por dia extra, além do trabalho da agência. E aí, assim, eu comecei a me encantar, né? Imagina, gostar muito do trabalho, até porque eu sempre fui muito vendedora, ganha, né? Trabalha e ganha. Já no primeiro ano eu comprei meu carrinho. Era aquele Mitsubishi que passava o cinto assim em cima. Ele vinha sozinho. Ai, me lembro disso. Comprei meu primeiro carrinho. Eu lembro que eu paguei $1.500, $2.000. Então já tinha meu carrinho para me virar. Porque o que eu tinha de transporte era aquela van gigantesca. Sim. De 15 passageiros. Aí eu usava a van para tudo, né? Para o trabalho, já para fazer as coisas pessoais e tal. A van vivia comigo na minha casa. Eu cheguei indo morar num quarto com alguém, né? Aluguei um quarto. Enfim, aí foi isso, a trajetória. Aí,
o famoso 2011, né? Perdão, 2001, que aí foi onde mudou a vida de todo mundo. Eu acho que ali foi aonde todo mundo teve que se reinventar mais ainda, né? Naquele ano que foi muito duro para todo mundo. Mas eu estava muito feliz no turismo. Infelizmente, aquele fato veio para abalar mesmo, né, o mercado do turismo. Você está falando das né? Torres Gêmeas, né? Ou não? Das Torres Gêmeas, dia 9 de setembro. Então, assim, até então a gente estava indo muito bem. Eu me lembro que as minhas filhas, né? eu tinha mudado da região do SeaWorld para Windermere, mas as minhas filhas ainda estavam estudando na escola da Cypress Creek, perto do SeaWorld. Eu me lembro que eu vi aquilo na televisão. Não, foi terrível. O carro, fui feito uma louca pra Foi terrível. Eu estava na escola. última torre, quando aconteceu, na última torre, eu estava voltando para o aeroporto para pegar, porque foi de manhã, né? Eu estava voltando para pegar a última turma. Aí eu recebi um chamado para parar no meio da estrada, para voltar para a base e não sair mais. E aí, imagina, a gente estava cheio de turista no parque. Então, a gente começou a buscar novamente os passageiros por volta das 4, 5 horas da tarde. A gente trabalhou aquela noite até as 11, porque precisava deixar todo mundo nos hotéis. Foi terrível, todo mundo começou a sair mais cedo, foi uma confusão. E aí, assim, aquilo ali realmente deu uma reviravolta na vida de todo mundo. Conclusão daquele fato foi que todo mundo perdeu o trabalho, né? Os aeroportos fecharam, as agências quebraram, a agência que a gente movimentava milhões de passageiros por ano já não tinha mais. Então, assim, acabou o trabalho, acabou o dinheiro, a cidade fantasma, horrível. Não tinha, ninguém entrava, ninguém saía. Então, foi muito creepy o que aconteceu ali, foi muito, né, devastador mesmo. E aí, um dia eu estava lá em casa, com a mão na cabeça, falei, e agora? Como é que nós vamos pagar as contas? Como que nós vamos sobreviver? Cada um foi para um lado, venderam as vans, a empresa acabou, a empresa sede era em Miami, ficou só com o escritório pequenininho em Miami. E aí foi isso. E eu falei, bom, vamos pra rua buscar trabalho. Aí o Pablo me deu trabalho na Perfumeland. Eu trabalhei lá no estoque da Perfumeland. Mas não era suficiente, porque imagina, praticamente eu fazia todo o billing na empresa, eu fazia a parte também do pagamento, né? Fazia pagamentos, fazia recebimentos, fazia receptivo, eu tinha várias funções. E eu tinha um salário bom. Eu já falava um pouco de espanhol e a gente só trabalhava com espanhol, então eu me virava. O inglês eu estava aprendendo, né? O inglês estava aprendendo no meio do caminho. Eu me lembro que a polícia uma vez me parou e aqui todo mundo tem uma história para contar, né? Eu me lembro que a polícia me parou uma vez na esquina, assim, da Universal. Com a International, a gente estava indo para pegar passageiro ali na Jet Set, ali do lado do McDonald's. E eu, zero de inglês. E eu tinha trocado de van com uma colega e eu deixei a minha bolsa dentro da van dela. E a polícia me parou. Então eu tava sem drive license, eu tava sem nada. Aí ele me parou e falou, drive license. Aí ele falou assim pra mim, where are you from? Aí ele falou, where are you from? Aí eu entendi que eu entendi essa frase, eu falei, Brasil. Aí ele falou, oh, nice, did you miss Brazil? Eu, não. Aí ele, não, yes. Era assim, era no adivinha, né? E na hora que ele me pediu a bolsa, que eu fui pegar a bolsa, que eu não tinha bolsa. Mas ele conhecia a gente passava muito ali, muito. E não tinha esse volume todo de turista, era pouco, né, brasileiro que vivia aqui. E ele quebrou meu galho, ele deixou eu voltar para pegar minha bolsa com a minha colega. Ele falou assim, eu vou ficar aqui, você vai parar aqui e vai me trazer sua driver's license. Uau. Eu não vou te prender, eu não vou te dar uma multa, você vai trazer para mim. Faz o que você tem para fazer, cuidado, volta, pega tua bolsa e traz aqui para mim. Olha. Ele foi muito gente boa comigo. Aí foi isso, cheguei lá, deu isso é uma coisa legal que tem aqui, com né? certeza, e isso me aconteceu mais de 2 vezes, tá? Aconteceu uma outra oportunidade também, dentro da Disney, mas eu já estava com a clínica, depois de conta, lá na frente. E assim, então a gente tem muitas histórias, né, para contar aqui. Muitas histórias. Você chegou, então, na área médica? Conta então, na área médica foi por causa desse evento de 2001. Eu fui trabalhar na Perfumeland, aí o salário não estava dando, era pouco. Eu trabalhava, tipo, das 10 às 3, fazendo um bico, não era nada fixo. E aí eu falei, bom, agora a gente vai fazer o que tem que fazer. Vamos fazer limpeza, vamos pegar a casa de construção para limpar, vamos montar uma empresa de limpeza,
vamos trabalhar na Perfume, vamos fazer o que tiver que fazer. Nós montamos, tinha um pessoal da igreja, que eu fui muito bem acolhida aqui pela igreja evangélica, né? Realmente foram minha família aqui. Eu não tinha muita referência de igreja, quando eu cheguei eu conheci essa comunidade, eles voltaram para o Brasil, os pastores de São José dos Campos, e foram muito acolhedores na época, né? Me acolheu, e foi realmente uma bênção. E aí, tinha um pessoal ali que tinha empresa de limpeza. Aí eu comecei a trabalhar com eles, fazendo né, esse bico também na empresa de limpeza, 2 vezes na semana, trabalhar de noite, a gente pegava cinema para limpar, e aí começou a melhorar a situação e tal. Eu me lembro uma vez que nós fomos na sua casa, com uma equipe de limpeza. É mesmo? É mesmo. E eu limpei a sua casa, mas limpei Sério? na casa do Windermere. Foi a primeira vez que eu vi a sua foto com seu pai, com suas filhas na revista. Ah, da Amway. Da Amway. Foi, eu vi, eu tava limpando, e eu já tinha sido chamada, convidada para participar da Amway no Brasil. Eu nunca te contei isso, porque eu falei assim, vai ter um dia especial que eu vou contar pra Rô. Gente, jura? Eu fui limpar a tua casa, fui. Eram 3, 4 horas por semana só que a gente na tua casa, era uma coisa assim que você contratou a equipe. Putz, eu não lembro. Eu sei que você não lembra, mas eu lembro, as nossas histórias. E eu me lembro de 2 fatos que marcou muito quando eu te conheci. Em 2017, quando você votou em mim em Mulheres que Brilham. Você lembra? Lembro, Então, demais. gente, é isso que eu falo, né? Olha para você ver da onde sai, da onde vem, da onde chega e da onde ainda vai chegar. Eu tô do lado da Rô, de uma pessoa que fez parte da minha história, né? Em vários momentos, né? Verdade. Em vários momentos. Em vários momentos e situações muito sérias. Sérias. Sérias e situações também que a gente nunca... Não é que eu nunca pensei que eu não ia chegar, mas não foi fácil chegar. Não foi fácil. A gente teve aqui que se reinventar mesmo, a gente teve aqui que ser humilde, a gente teve aqui que desbravar mesmo, botar o coração e falar, eu vou fazer o que tiver que fazer, tendo a certeza que lá pra frente as coisas iam melhorar. E foi assim. Aí as pessoas falam, nossa, você já limpou já trabalhou na Perfumilândia, no estoque, trabalhei, já fui humilhada lá, porque tinha uma moça que trabalhava, que ela maltratava todo mundo. Então, assim, a gente não esquece, né, do que a gente... É bom pra te manter humilde. Claro que é bom. Porque quando você chega no ponto onde Deus quer te colocar, você tem que lembrar com a mesma humildade da onde você começou. Porque senão não vale a pena você fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, assim, aí, nesse período, eu falei, gente, já que aconteceu tudo isso, porque restaurantes estavam fechados, a área da saúde estava bem complicado, não tinha muito caminho para você ir nessa época. Eu falei, olha, eu gosto muito de cozinha, Rô. Eu cozinho por prazer, eu gosto muito. Eu tinha até pensado em ir na Golden Blue, lembra? Daquela universidade que tinha aqui na Commodore Circle, né? Golden Blue, lembra? Lembro. Então, eu cheguei até a ir fazer minha inscrição lá, porque eu gosto muito. Eu queria ser chefe. Antes de entrar na área da saúde, eu também tinha essa ideia de ser chefe. Aí eu pensei bem e falei, olha, eu gosto de pessoas, gosto de cuidar das pessoas. Eu sou carinhosa, eu tenho paciência. Eu acho que eu vou trabalhar na área da saúde. Falei, quer saber? Eu vou fazer um curso de nurse. E aí, eu tinha conhecido um pessoal hispano, porto-riquenho, haitiano, porque eu converso com todo mundo, né? Eu conhecia já bastante gente aqui na área. Aí uma pessoa me falou, olha, eu sei de um lugar que você faz o seu curso em 1 ano e depois imediatamente você já começa a trabalhar. Falei, tá bom, me dá. Fui lá, fiz a minha inscrição, a próxima semana já comecei a estudar. Foi onde eu fiz um curso de nurse bem básico, de 1 ano, que foi o... Seria como o que no Brasil? Enfermeira? Um técnico de enfermagem. Seria como um técnico de enfermagem, Aí eu fiz esse técnico em 1 ano, passei nas provas, né, já estava aprendendo um pouquinho mais o inglês, tarará. Ainda estava trabalhando na Perfumilândia, porque era um fixo que eu tinha. Aí quando eu me graduei, imediatamente eu consegui um trabalho no nursing home, por isso que eu estava falando para você agora há pouco, que o conceito de um centro de reabilitação aqui é muito complicado.
eu não ficaria, eu não colocaria a minha mãe e eu não deixaria colocar ninguém lá se eu soubesse. Porque, assim, é a cultura, né, americana, ela vai visitar só no dia do aniversário, Natal e Thanksgiving. That's it. Não vai mais nenhuma outra data. Só se for algo que o nurse home te chamar, olha, precisa levar no médico, precisa ir para especialista. Mesmo assim, a gente, como enfermeira, a gente acompanha o paciente. Então, o familiar praticamente não aparece. É muito triste. Eu lembro que esse foi o primeiro trabalho meu, eu tinha 13 pacientes inválidos. Eles não comiam sozinhos, eles não tomavam banho, eles não faziam as necessidades sozinhas. Você precisava fazer tudo? Tudo. Tinha alguns paraplégicos, outros tetraplégicos, e era muito triste. E assim, ali foi realmente, eu falei, uau, ali foi um impacto muito grande na minha vida. Eu falei, uau, eu quero fazer isso o resto da minha vida. E aí eu continuei estudando, consegui um trabalho depois dali, eu já sabia que eu tinha uma capacidade de conseguir um trabalho melhor, de ajudar em outras áreas. Aí eu tenho uma enfermeira aqui, que ela, uma das primeiras enfermeiras, ela deve ter uns 40 anos aqui. Eu tenho 28, ela já estava trabalhando. Lembra quando era Florida Hospital? Lembro. Antes do Advent Health, era Florida Hospital, né? E ela era de uma igreja que eu conhecia, e aí ela me falou, olha, eu posso tentar conseguir trabalho para você lá no hospital e tal, lá em Downtown, o grande que tem ali no Rolling Street, né? Aí eu fui lá, passei por várias entrevistas, eu lembro que foi assim, meu Deus, quase um mês para contratação, porque é demorado. Não é? Eles têm que fazer todo o seu antecedentes criminais, e depois avaliações, depois treinamentos, blá, blá, blá. E eu desesperada para trabalhar porque eu precisava do dinheiro. Mas foi um período ali de provação mesmo. Aí eu entrei, consegui entrar, eles me deram a vaga para trabalhar com a Shirley Rosa. Ela foi um anjo na minha vida também, me ensinou muito, me ensinou inglês. E a gente trabalhava plantão final de semana dentro do hospital, eu e ela. Às vezes não tinha ninguém, mas aí do nada aparecia 2, 3 emergências. E aí eu fiz um treinamento para cirurgia geral do first floor do hospital. Mas aí eu decidi trabalhar com a Shirley no second floor, que era open heart surgery, que era só cirurgias de coração. Foi uau, uma escola para mim. Foi tremendo. E eu fui aprendendo tudo no setor. Aprendi a desinfetar todos os instrumentos, os médicos, que eram instrumentos caríssimos, né? Tinha uma velhinha lá, cubana, que me ajudou muito. Eu sempre tive muitas pessoas boas que me ajudaram muito. E aí eu fui fazendo treinamento, me aprimorando, aí foram me pagando um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. E foi assim que eu entrei na área da saúde. Amei, amava trabalhar no hospital. Aí 2000 e que eu fiquei lá até 2002, 2002 eu me formei, 2003 eu me formei, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiquei 4 anos trabalhando no hospital. Depois, em 2008, eu já estava assim, preciso fazer mais, preciso crescer, preciso crescer, preciso crescer. E eu já conhecia muita gente da área de saúde, já estava pesquisando como era o mercado, já tinha muitos amigos enfermeiros, já tinha muitos amigos médicos. E em 2008, eu fui num evento que eu conheci muitos médicos e fui começando a entender como que era a área da saúde no turismo, no travel insurance, né? Aí eu falei, opa, tem uma outra indústria aqui que ela ainda não é explorada. Era uma indústria que eu não sei como que essa moça ficou sabendo de mim. Ela estava em Miami e essa empresa gigantesca que tem no mundo inteiro hoje, até hoje ela foi comprada por uma empresa americana, que é a Syscart, que é muito conhecida. Conheço. Quando eu cheguei aqui, tinha um escritório deles aqui, que alguém vendia, né? Da Érica. Exatamente. Eles vendiam, né, a assistência ao viajante, e a Érica, ela tinha uma empresa que fazia house calls e rondas. A Érica sumiu depois da pandemia, bem antes, ela sumiu. Eu nunca mais encontrei com ela, nunca mais. Eu vi acho que uma 2 vezes. E aí eu vi o mercado e falei, meu Deus, esse mercado não é explorado. Essa empresa de Miami, eles vieram aqui me conhecer. Trouxeram o CEO, o coordenador geral, o Red Operation, e a Fátima, que era a coordenadora de Miami, Orlando. Bom, chegou aqui, me contratou no escuro, eu falei, meu Deus, e agora? Eu tava com um contrato gigantesco nas minhas mãos,
sem nenhum profissional, numa operação que ia acontecer em 2009, com mais ou menos 3, 4 mil pessoas. Que é nos turistas Que eu é- vi. Então você entrou pela área turística. Eu porque entrei hoje- pela turística. Eu entrei as clínicas vieram depois. As clínicas vieram depois. Lembra, eu já falava espanhol, já conhecia a cidade, já tinha meu curso de enfermagem, já tinha passado pelo hospital, já tinha feito o curso dentro do hospital e já conhecia bastante da área, já conhecia a região, já tinha um monte de contato aqui na cidade. Eu já estava num outro level, num outro nível já da minha carreira. Quando eu me deparo com essa indústria, eu falei, uou, aqui tem uma indústria para explorar, que eu não via brasileiro, eu não via nenhum médico hispano, assim, com uma empresa aqui rodando mesmo. Falei, puxa vida, isso aqui vai ser um tiro, né? E aí conheci, contatei vários médicos, fiz uma reunião, sabe aonde? No McDonald's, lá da Disney, o único McDonald's que tem lá em frente, o Lake Buena Vista, Sei. os All Stars lá, que a gente chamava de Mal Star. Porque o trem era feio, agora reformaram, né? A gente chamava de mal-estar, porque os pacientes ficavam doentes, tinha percevejo, pegavam piolho. Não, era uma tragédia. Depois eu conto essa parte. E aí, assim, eu fiz uma reunião, porque eu não tinha uma base, né? Eu não tinha clínica, não tinha escritório, não tinha nada. Falei, bom, eu vou fazer a coisa certa. Procurei a Carol Larson. Eu falei, eu preciso abrir empresa, eu preciso dar um nome para a empresa. Eu sentada numa mesa assim com a Carol também fez muito parte da minha história aqui. Agradeço muito a Carol por ter me ajudado no começo. Eu conheci a Carol quando ela também estava na escola ainda para contabilidade. Então, assim, todo mundo tem aqui um pouco, né, de conexão, né? E aí, eu falei, Carol, eu preciso alugar uma sala. Ela falou assim, eu te alugo uma sala. Eu comecei a empresa, aí, antes disso, eu fiz essa reunião com essa equipe. E aí eu fui para minha casa e falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu precisava começar a operação imediatamente. No final de semana seguinte, estava tendo um community garage sale no Hunters Creek. Eu morava no Hunters Creek. Eu comprei um desk de $15, levei para dentro da minha casa. Consegui um iPad. Eu tinha o Nextel, lembra? E era isso que eu trabalhava. Não tinha celular, não tinha nada. Aí eu consegui esse desk. A minha filha fazia os invoices e eu fui começando a trabalhar com um médico só. Então, eu coordenava, fazia os invoices, cobrava e ainda via o paciente. A gente trabalhava até 11, 12, às vezes até 1, 2 horas da manhã. E foi esquentando. Quando eu peguei esse contrato, eu falei, poxa, já não tenho como mais ficar em casa. Eu preciso do espaço para medicamento, né? Eu preciso tirar as licenças, preciso do espaço. Aí eu fui procurar a Carol. Aí ela me alugou um espaço, ela me deu a mesa, ela me deu o desk, ela me alugou o espaço. E eu fiquei lá um bom tempo com ela, no primeiro office dela ali na Câmara de Circo. Uhum. Que era o primeiro, não era nem o segundo quando ela mudou ali do lado direito, não. Era o primeiro office. E aí foi isso que começou, foi assim que começou. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo toda essa operação. 2009, no final de 2009, nós vimos 16 mil pessoas. Meu Deus. 16 mil. Aí só foi crescendo, foi crescendo. Aí foi assim, foi 1 médico, 2 médicos, 3 médicos, 4 médicos. Quando eu vi, tinha uma equipe de 50 provedores. Fora os nurses, fora os assistentes, fora o pessoal que eu tinha para ir entregar medicamento, fora o pessoal que eu tinha para fazer assistência de noite. Então a gente trabalhava 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. E era assim, era 24 horas de operação. Não parava, não parava. Foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí começou os problemas de não ter para onde mandar os pacientes. Eu fiz alguns convênios, algumas parcerias com algumas clínicas hispanas, mas o paciente aí eu comecei a atender todo mundo, americano, hispano, brasileiro. Os pacientes brasileiros não se adaptavam, eu tinha que ir junto ou mandar alguém traduzir, e aí era uma confusão, e aí não falava inglês. Eu falei, quer saber, eu vou abrir uma clínica. Aí o pessoal começou a tacar pedra em mim, falou, como assim? Vocês estão vendo o que nós estamos vendo? Da necessidade, essa história desta mulher. Da necessidade nasce a VIP Family Practice. A primeira clínica lá em Kissimmee. E aí, assim, quando eu falei para os médicos, a gente precisa de uma clínica, a gente precisa abrir uma clínica, todo mundo falou, você tá louca? Como é que vai ser isso? Health Department, licença ocupacional, porque é a licença do Estado, porque é a licença para medicamento, por isso que eu falei, olha, deixa eu falar, se ninguém começar, nunca vai ter.
Então a gente vai fazer uma clínica. Aí eu tava lá ainda na Comora Circle com a Carol. E eu falei, eu preciso de um lugar que eu tenha tudo. Que eu tenha hospital, que eu tenha especialista, que eu tenha X-ray, que eu tenha tudo. Que onde eu precisar mandar o paciente, que ele esteja próximo. E aí eu falei assim, aí comecei a fazer uma pesquisa. Né? Orlando é tudo, né, longe. Eu encontrei uma rua em Kissimmee chamada Oak Street, que é a rua que é medical. Só tem médico, só tinha médico ali. Quando eu comecei olhando aquela rua, quando eu dirigindo ali na rua, eu olhando, tem o Osceola Regional, aí tinha grupos médicos aqui, especialista ali, já tinha o Simon Med, aí tinha outras clínicas pequenininhas. Falei, meu Deus, é aqui que eu preciso me alojar. Porque não importava muito a distância para mim naquela época. Aí eu fui andando. Quando eu olho, eu vejo uma pizzaria assim, gigante. Eu olhei, tudo escambado, tudo caído, tudo feio, sujo. Eu olhei, liguei para o número, dia seguinte fui lá ver. Tava alugando. Mas eles iam, na verdade, uma construtora, olha como foi de Deus aquilo ali. Uma construtora tinha comprado aquele prédio e ela ia transformar em offices médicos para passar. E já era uma rua de médico? Já era uma rua de médico, não tinha sentido ter uma pizzaria ali. Quando eu entrei, tava no chão, cimentão assim. Eu falei, é aqui mesmo que vai ser a clínica. Botei a mão assim na parede. Falei, Deus, se tiver que ser aqui, vai ser aqui. Hoje, onde é o escritório, era a cozinha da pizzaria. Aí, contatei a construtora, o engenheiro veio falar comigo, nós fizemos o planejamento, eu desenhei do jeito que eu queria, fiz uma área para as crianças, coloquei, tinha 5 consultórios médicos, um laboratório, um office para o médico, só tinha um banheiro, porque não dava para fazer 2, e um espaço para as crianças e uma recepção pequena. Foi assim que eu comecei. Que legal. Hoje esse espaço, Rô, ele tem... Aí a gente foi crescendo, nós pegamos uma esquina, pegamos outra esquina, pegamos a parte de trás, ela praticamente tem ali uns 6.000 square feet. A gente começou com 1.400. Não tinha 2.000 square feet a primeira clínica. Aí, crescendo. Hoje esse lugar, a gente ali tem pelo menos 150 pessoas que passam ali todos os dias. Uau! 150 pacientes, todos os dias. Por dia. Tem 5 médicos ali no local. Meu Deus. E algum brasileiro? Não. Só tinha eu de brasileira lá. Bom, aí... E aqui? Então, aqui sim. A outra unidade sim. Aí, os brasileiros me descobriram lá em Kissimmee. Porque só tinha eu de brasileiro. Tanto que eu fazia propaganda em todos os jornais. Isso eu já estou falando de 2011, 12, 13... Foi entre 2009 até 2012, 2013, foi que o negócio pegou nessa clínica. E eu fazia paralelo. Aí eu aluguei uma unidade do lado da clínica só para fazer a operação do turismo. Porque o turismo ainda mantinha a clínica. Eu ainda estava rodando. O turismo estava rodando e muito passageiro. E a gente via entre passageiro local e passageiro do turismo, que aí a gente já trabalhava com todas as comunidades. A gente trabalhava com brasileiro, com a Sul-América toda, aí começou a vir espanhóis, começaram a vir também canadenses, começaram a vir alguns franceses, porque o seguro-saúde para viajante, ele opera no mundo inteiro. Aí eu comecei a participar de convenções, tem uma convenção que se chama ITIC, ela tem no mundo todo, ela tem regional, ela tem estadual, regional e tem international. Eu comecei a participar de todas. Foi aí que eu fechei um monte de contratos. E aí foi que cresceu assim de uma imensidão que nem eu já estava começando a ficar agoniada. Falei, agora eu preciso organizar a empresa. Foi aí que eu montei a segunda unidade em Lake Buena Vista. Aí eu montei com CPA, com marketing, com financeiro, com toda a operação clínica que eu precisava, montar uma estrutura para poder me ajudar a administrar. Porque eu já não conseguia mais administrar sozinha, era muita coisa. Na clínica eu já tinha gerente operacional, tinha gerente do laboratório, aí eu fui montando as equipes. E deu super certo. Só que os pacientes começavam a reclamar, por exemplo, se ele estava na Disney, era muito longe para ir para Kissimmee, né? Então, se ele estava em SeaWorld, tinha que dirigir pelo menos 35, 40 minutos. Falei assim,
Já sei, vou abrir uma clínica no Lake Buena Vista. Ah, lá vem a louca de novo, né? Porque a louca, como assim? Disney é caríssimo, porque a área é mais cara de Orlando. Eu falei, e daí? E daí? Deixa eu abrir uma clínica no Lake Buena Vista. E sabe a Palm Parkway, Olive Garden? Claro. Atrás do Olive Garden tinha um plaza que não tinha nada. Nossa, semana passada eu fui lá com meu marido, você não consegue parar mais lá. Você não consegue estacionar, lotado, de tanto que cresceu aquele mall, né? E aí eu olhei e falei, mas precisa ser muito perto da Disney. Aí eu consegui um espaço, mesma coisa. Tava só o scope, assim, só tava né, o Que quadrado. É onde você tá hoje? Não, essa aí é a outra. Aí em 2013 eu abri a VIP Walking Clinic no Lake Buena Vista, na 8552 Palm Parkway. Aí eu tirei o turismo de Kissimmee e trouxe o turismo todo pra cá pro Lake Buena Vista, porque é onde os turistas estão. 13 minutos da Disney, 12 minutos de SeaWorld e 15 de Universal. Tava perfeito. Eu falei, e aí sem contar que ali passa gente do mundo inteiro. Então a terceira clínica, ela foi praticamente pensando no turismo, porque lá eu já tinha uma clínica local, que atendia todos os seguros, e a gente estava ainda na negociação de credenciamento para seguro. Mas a gente via muito self-pay, a gente via os seguros do governo que a gente já tinha, que era Medicaid, Medicare, Obamacare, né, veio depois, mas a gente já tinha alguns seguros e fomos credenciando mais serviços, muito paciente self-pay que não tinha seguro, a gente via muito. E aí eu canalizei o turismo para cá, fazendo a operação do turismo aqui, entreguei o prédio que eu tinha ali do lado da clínica, canalizei aqui no Lake Buena Vista e a gente ficou fazendo a operação turística aqui e a operação, né, residencial, mas para bairros lá em Kissimmee. Em 2013, 14, 15, 16, eu estou passando ali na área, estou caminhando por ali, olhando, conhecendo a área. Sabe onde é os Jordanos? É onde a clínica é agora. Eu olhei, vi um espaço fechado gigante. Eu falei, nossa, gente, que lugar é esse? Quando eu olho, estava escrito Central Care, Florida Hospital. Era do Florida Hospital. Aquele espaço onde eu estou hoje. O Florida Hospital construiu o Central Care deles do outro lado da rua, na Popcave Island, que é antes de você entrar na entrada principal da Disney, você tem um Central Care ali. Tem. Que eles são o meu maior concorrente hoje, né? Mas não são não, porque eles não falam português. Então a gente ainda domina ali. Aí eu olhei e falei, gente, como assim? Que espaço é esse? Liguei, consegui, o Realtor foi lá me mostrar o espaço, fechamos o negócio, me deram 8, 9 meses de carência. E aí comecei a construção, demorou quase um ano, porque entre tirar todas as licenças, tirar todos os permits, né? Fire, que foi o que mais demorou, o bombeiro, a licença do bombeiro, e a licença do estado, e depois eu mexi muito lá, eu gastei $100 mil lá. Foi muito dinheiro que eu investi ali, mas também ficou maravilhosa, né? E aí foi em 2017, eu mudo da Palm Parkway para onde eu estou hoje. Aí eu tava com too much na minha cabeça. O que eu fiz? Eu vendi a clínica de Kissimmee pro Dr. Yannis, que ele tá com a clínica até hoje, em 2014. Quando eu mudo aqui pro Lake Buena Vista, eu já tava assim, já não conseguia mais operar tudo. Eu achei melhor vender porque eu queria focar mais na comunidade brasileira, porque cresceu muito. A comunidade brasileira crescendo. E quando eu mudei para essa clínica que nós estamos agora, aí tomou uma dimensão assim, que é onde nós estamos hoje, graças a Deus. E é tão bom ter você. É tão, assim, seguro, confortável, é tão familiar, porque porque a gente entendeu, né? A dor, né? A gente entendeu a necessidade. A gente entendeu a necessidade Cris, que tipo de serviço? Conta pro pessoal olhando agora na câmera lá. Que tipo de serviço você oferece? Nossa, a gente oferece uma gama gigantesca de serviço, desde consultas básicas, prescrições, a gente tem... Emergência, Sim, nós somos primary doctors, né? Uma clínica primária, de médicos primários. Quer dizer, urgente care. Geral. Sim, e urgente care. Na verdade, é assim. Como é que a gente fala em português isso, pessoal? Na verdade, é assim. Os médicos que nós temos, hoje, eles são médicos especializados na família. Não é um simples, um clínico geral. Não. O doutor Daniel é especializado na família. A doutora Priscila é especializada na família.
O Júlio, ele é cardiovascular especializado na família. A doutora Darlene, ela é especializada na família, mais nefrologista. E todo mundo que eu tenho lá, a doutora Juliette, especializada na família, clínica geral, mais psiquiatria. Eu consigo cobrir uma gama gigantesca de... E você aceita seguros? Sim, hoje nós temos... Porque no Medicare não tinha. É um processo, né, Rô? Porque assim, cada vez que não, você... mas por isso que eu tô falando, hoje você está cada vez mais completa. Hoje nós temos Medicare, a Aetna, Cigna, Florida Blue, vamos aceitar o Oscar já fechamos o contrato. Eu acredito que mais um mês eu estou me preparando para aceitar o Oscar, porque eu sei que o volume vai ser imenso, gigantesco, né? Mas esse pessoal, esses médicos não são full time lá, né? Daniel, por Tem, exemplo, o doutor Daniel tem alguns dias que ele vai, outro dia está online. Eu tenho 3 médicos full times e tenho 3 part-time. E também tem online, né? Tem as consultas online que a gente faz praticamente de domingo a domingo. Então, eu tenho alguns períodos que a gente põe todos os pacientes num horário só, o médico vai lá, tem uma enfermeira de plantão, a gente coordena as chamadas, coordena as consultas, e a gente praticamente não deixa de atender os nossos pacientes. E você faz estética também? Não. Ainda não ou não faz? Porque... Não é a nossa área, eu não gostaria, não quero fazer, já tentamos, pensamos, em algum momento, eu alugava lá uma sala para a doutora Beth, ela era americana. Depois, a gente até cogitou em fazer uma parceria com uma médica brasileira. A gente tentou, mas eu vi, Rô, que eu estava tirando o foco da minha área, né, da área clínica mesmo, para focar. Né? Quase uma missão, atender a comunidade exatamente. local. Olha, se você faz bem, se está dando certo, se você está sendo bem remunerado, se você está tendo um feedback dos seus pacientes que, olha, os feedbacks que a gente tem da nossa comunidade é maravilhoso. Eu fico feliz de ver a comunidade sendo bem tratada, sendo bem assistida na área clínica. A gente consegue fazer ultrassom, que é muito difícil você conseguir um ultrassom para amanhã, para depois da manhã. Você sabe que aqui mesmo você tendo seguro... A gente falou disso agora. A gente falou antes, exatamente, a gente falou antes da dor de você não conseguir a consulta. Eu tenho pacientes que me ligam que quer consulta com o Dr. Daniel lá no hospital. Ele trabalha no consultório, na sede do Orlando Health. 3, 4 meses. Ele é o médico de vocês também, né? Então, assim, 3, 4 meses. Oscar, 3, 4 meses. Se você precisa de uma consulta agora, hoje, para amanhã, depois da manhã, para uma semana, eu consigo. Eu consigo na clínica. A gente agenda, a gente consegue. Então, assim, pra que você vai... Eu sempre falo, sabe qual é o problema? As pessoas começam 50 business e não terminam nenhum. E você desenfoca da sua área, você tira o foco. E você não faz treinamento, você não faz capacitação, você não treina para gestionar as pessoas. Então, eu não quero fazer estética porque, primeiro que não é minha área, eu não estudei para fazer estética. Eu vou ter que contratar um profissional da estética. E o brasileiro é muito pique com essa questão de estética. E você tem que ser muito bom mesmo, porque a gente é muito exigente. Mas a parte de dieta você faz? Sim, emagrecimento, programa de emagrecimento, obesidade é outra história. Porque a gente já está entrando na área clínica, né? O Dr. Daniel hoje, ele está lá ele está lá na Orlando Health, junto com o Dr. Daniel Teixeira, que ele está no centro de obesidade do Orlando Health. Então, assim, isso me traz uma segurança muito grande, porque o nosso protocolo de emagrecimento, ele não é só baseado, né, como em outras empresas que trabalham. Não, vamos vender medicamento. Eu quero deixar bem claro, eu não vendo medicamento, eu não sou farmácia, eu forneço medicamento para os meus pacientes que passa pelo protocolo da clínica autorizado pelo Dr. Daniel. Period. O Dr. Daniel não está lá todos os dias, porém, ele trabalha em conjunto com os nossos médicos lá diariamente. É um protocolo só. Ele desenhou o protocolo e é esse protocolo que a gente mantém até a segunda ordem dele. Então, me traz uma segurança muito grande. Por quê? Porque o protocolo entra a consulta, os exames, a parte nutricional e o medicamento. Então, é todo um protocolo seguido. Dá certinho se o paciente não pular a etapa. Claro. Certinho. Então, assim, a gente tem muitos pacientes lá debaixo da nossa, né, do nosso programa de emagrecimento.
tenho muitos pacientes do nosso membership, porque eu criei, Rô, em 2014, eu criei um membership para quem não tinha seguro e para quem não podia pagar seguro do governo ou seguro privado. E aí também foi um sucesso. Hoje eu tenho bastante paciente debaixo desse produto que ainda usa. Aliás, eu tenho um paciente que tem Florida Blue HMO, Florida Blue PPO e usa o membership da clínica, VIP Membership Plan. Porque é uma maneira que a gente encontrou. Na época do Covid, quantas vezes eu não fui lá levar minha mãe? Para fazer teste, né? Os testes, as enfermeiras vinham no na janela do carro. A época do Covid foi um desafio para todo mundo, né? Foi. E não foi diferente para nós. Nós fomos muitíssimo bem tratados. Graças a Deus. E uma das coisas mais legais, né, de ter essa mulher com essa disposição de ajudar a comunidade, é verdade. Quantas vezes eu te ligo assim, tô com uma amiga assim, olha, a gente socorre. Aquela pessoa que precisa comprar um remédio do Brasil, que não tem esse remédio no Brasil, tem aqui, tá passando na consulta com um pediatra que você me indicou. E às vezes você não tem lá, mas você mas eu indico, a gente resolve. A ideia é ajudar a direcionar o paciente para alguma área que a gente possa. Você falou agora há pouco a palavra missão, né? Quando eu tomei aquela decisão lá atrás, né, em 2002, no começo de 2002, fazer esse curso de enfermagem e entrar na área, eu entendi, alguns anos depois, que aquilo ali foi uma missão, foi um chamado. Porque você não cai de paraquedas assim, na área da saúde, e depois de tantos anos, e ainda falar, eu faço com amor, faço com dedicação, faço com carinho, faço com respeito ao próximo, e é assim. E por isso que a gente está dando certo há tantos anos, porque daqui a pouco eu vou ter a nossa reunião geral, né? Daqui a pouco eu estou indo correndo para a clínica daqui a pouco. E qual que é a nossa instrução? Trate o próximo como você gostaria que tratasse a você mesmo. Fantástico. Né? Então, assim, o que você não quer sofrer, não faça o próximo sofrer. Não é? Se sinta no sapato do outro, sinta a dor do próximo, sinta a dor do outro. Cuidado. E o brasileiro, ele é bom de fazer isso. Nós, brasileiros, nós somos carinhosos, a gente já tem esse dom, né? É só você treinar. A gente tem várias jovenzinhas que trabalham lá no Front Desk e é uma questão de maturidade, né? Então, assim, cada um tem o seu tempo de maturidade. Mas treinamento é obrigatório dentro de uma empresa para você ensinar a respeitar o seu paciente, né? Ensino. Ô, Cris, então, eu não vou te cortar, porque eu sei que você tem reunião daqui a pouco, porque eu vou falta uma pergunta importante. Claro. Eu já sei de onde você veio, já sei a sua história, já sei onde você está e tudo que você conquistou. Uma mulher respeitadíssima na nossa sociedade aqui, na nossa comunidade brasileira e não brasileira. A última pergunta é: para onde você vai? Essa pergunta é muito boa. Quais são os projetos futuros? Projetos futuros, desafios, sonhos, tudo. Olha, eu falo assim, quem para de sonhar tá morto, né? Com certeza. Porque já morreu. Então, assim, a gente nunca para de sonhar. Vem a fase que eu falei pra minha filha, vocês lutem entre 30 e 45. Porque é a fase que você tá com todo o gás, que tá jovem, você tá dinâmico. Porque depois você não vai dando uma baixada na bola? Você quer dar uma baixada? Você precisa, você merece dar uma baixada na bola, né? Eu tô na fase que eu mereço. Exatamente. Eu estou quase na fase entrando no merecimento, porque eu tenho muita energia, eu tenho muita ideia, tenho muito pique. E eu tô assim, há 3 anos atrás, quando eu conheci o Dr. Daniel, vai fazer 4 já? O Dr. Daniel comprou a ideia da clínica. Ele é um ser humano que trabalha com o coração também. Apesar de todo, meu Deus, ele é um homem tão capaz. Ele tem tanta capacidade, né, clínica, conhecimento mesmo, estudou. Mas ele é um ser humano que, quando eu conheci, eu fiquei passada de ver o coração simples daquele homem. Quando eu expliquei o projeto da clínica, ele abraçou o projeto. Então, hoje, ele cuida da comunidade, ele ajuda a VIP Clinic a cuidar da comunidade. Um trabalho que a gente já vinha fazendo há anos. E agora, com o apoio dele, e assim, ele ficou lindo, ficou maravilhoso. Ficou mesmo. Por que eu tô te contando isso? Tem consulta com ele? Então, você... Pra minha mãe. Então, então vai lá, fala pra ele que a gente esteve aqui. E assim, aí, por que eu tô te contando isso? Porque eu estava quase nessa baixada de bola aí, né, antes de conhecer ele. Mas aí vem o Dr. Daniel, jovem, dinâmico, extremamente capaz, com um monte de projeto. Falei, bora! Aí, estamos num projeto agora de fazer franquias da clínica. Porque eu acho que o Estado merece, eu acho que Orlando merece, o Estado merece e os Estados Unidos merecem. Ter uma VIP Clinic em cada cidade.
Ou, se não, várias em cada cidade. Orlando cabe pelo menos umas 5, 6, dependendo do bairros, né, que a gente Conte quer. comigo, eu te ajudo os Opa, espaços, tá? Não Perfeito, esquece que eu esse sou- é o projeto. Esse é meu lado Esse aí. é o projeto, Tá é vendo? comprar De mãos espaço, dadas. comprar os espaços, né, já para entregar pro franqueado redondinha, já com a equipe Prontinho. treinada. E você lembra que eu tinha um cliente que é amigo de infância, Aham. médico, Lembro. que ele tinha vontade Ele de investir? lembro, agora ele pode comprar uma franquia na Pois clínica. é, agora E a ele minha pode. ideia, eu tô tendo uma reunião com a Izzy Pinho. A minha ideia Tive já com é. ela ontem. Ah, então, eu ia estar com ela hoje, mas eu não consegui juntar tudo. Porque era você, a reunião geral, mais a Isa. Eu falei, meu Deus, é too much. Mas eu ainda tenho um jantar para ir mais tarde. Bom, enfim. Então, assim, juntando as forças agora, juntando toda essa experiência, juntando toda esse amor que a gente está entregando para a comunidade há tantos anos, agora é um a gente... propósito, né? É um propósito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos também ajudar os médicos que querem vir para cá e ingressar já na área médica. Que fantástico. Então, agora, nós vamos atrás dos médicos profissionais. Eu já tenho uma lista lá na clínica, porque profissionais que procuram a gente diariamente. Então, qual que é o projeto? Qual que é o... Para onde nós vamos expandir? Nós vamos fazer as franquias das que clínicas. legal. Está quase pronta. A primeira unidade vai ficar pronta agora em junho, daqui a pouquinho. Olha só. Então, assim, é de primeira mão, tá? Eu não contei isso pra ninguém. Olha, gente, Mas eu já tava assim, ó, primeira pra contar. mão. E aí tá dando tudo certo, vamos deixar redondinha com, né, com toda o management que precisa fazer e preparar a clínica para quem entre, já entre assim também, sabendo que está entrando, comprando um negócio com muita credibilidade na área, um negócio que foi crescendo no decorrer dos anos, né? E graças a Deus a gente é respeitado pela comunidade, a gente trabalha direitinho. E é isso que importa, deixando um legado. Nossa, agora, né? agora que isso aqui vai ficar bom demais, porque a gente já está no primeiro mundo, Exato. com todos os serviços de brasileiros que a gente ama, faltava médico. Faltava agora médico. Tem muitos médicos assim, brasileiros e ainda sobre a batuta dessa mulher aqui. E vou te falar, você vai ver, já vai aparecer tanto médico brasileiro aqui. Por quê? Porque os médicos que estão investindo, que compraram casa, que estão mudando para cá, que tá fazendo o EB2, os filhos estão estudando medicina. Eu conheço um monte de jovens que estão estudando na UCF, que está em Gainesville, que está em Tampa. Você vai ver a geração que nós teremos de médicos brasileiros aqui. Será uma benção para a nossa comunidade. Amém. Amém. Será, gente, tenho vocês certeza. Gostaram? Olha, se inscreva no nosso canal, aperta a campainha, porque olha quantas histórias maravilhosas como essa da Cris. Tem bastante. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço, um carinho enorme, obrigada. Amo você, Conte amo seu comigo, trabalho, viu? sua família, Deus abençoe. Amém. Sempre que você precisar, a gente vai estar lá, viu? Muito Pra te acolher. sucesso, viu? Amém. Para nós. Beijo. Beijos.